Eu tive muitas oportunidades. E todas as vezes que eu estava preparado para elas, eu tive êxito. Às vezes que eu não estava, eu tive fracasso. Como é que você fez para chegar até aqui? Hoje eu sou um dentista do presente, mas que já foi dentista do passado. Quais foram os momentos, talvez, que tenham sido influência nesse ponto? Quando eu olho assim para trás, eu vejo que a carreira foi construída, na verdade, com vários tijolinhos lá que eu nem planejava. Na quinta série, você já começava a ter aulas de arte. Foi quando comecei a fazer aula de fotografia, de teatro. E era a maneira de eu me expressar lá, porque nessa época do colégio, eu não me sentia parte do grupo, sabe? Então o teatro foi bom para melhorar a minha dicção, foi bom para melhorar a minha maneira de se apresentar. E além disso, era muito bacana, porque eu estava em cima de um palco, né? Se eu estou aqui hoje, eu não tenho dúvida que quem me trouxe aqui foi a fotografia. E ela se tornou mais potente para mim, mais importante na universidade, porque meu pai é dentista e professor. Eu acho que eu escolhi a odontologia muito mais para ser professor, vendo meu pai, do que ser dentista. E meu pai na época tinha uma Dental Eye, que era uma máquina fotográfica profissional para dentista, e eu pegava essa máquina e levava para a faculdade. E depois daí, vários professores me pediam para fotografar alguns casos deles. E eu comecei a documentar. Eu fazia aquilo constantemente, todos os dias. Eu comecei a documentar meus pacientes todos, com a máquina do meu pai. E aí isso era um diferencial. Isso era engraçado, porque as pessoas não entendiam muito bem, sabe? O que você está fazendo, fotografando os seus casos? Não, porque eu quero ser professor. Tem até um dia que a gente tinha um futebol para jogar, que era tipo para 8 horas, e tinha um caso que estava terminando de fotografar, que era tipo 7 horas. E aí um amigo falou assim, vamos embora, cara, estamos atrasados. Eu falei, calma, eu estou fotografando um paciente. Para quê? Você vai escrever um livro? Eu falei, quem sabe, né? Tá tudo muito linkado, sabe? Nossa, aquelas fotos dele são bonitas. Pô, ele fala bem também. Se você não tiver essa vontade de cada vez aprender mais, de acompanhar a evolução da profissão, você sucumbe. Eu uso 3 palavrinhas lá na minha caixinha, que é conhecimento, constância e relacionamento. Eu preciso ter conhecimento, obviamente, porque sem conhecimento você não consegue. Não adianta. Você não consegue enganar por muito tempo. Eu preciso fazer as coisas constantemente, porque não é só uma vez. É sempre. E quando você faz uma vez, pode não dar certo. 2 vezes pode não dar certo. 3 vezes pode não dar certo. Então, constância eu preciso fazer sempre, da mesma maneira, para que eu fique mais treinado. E o terceiro ponto, relacionamento. São as pessoas que te multiplicam, sabe? Você não consegue caminhar sozinho. O relacionamento é parte fundamental do processo. Que eu consiga atingir positivamente várias pessoas. Ele não tem limites para aprender, para desenvolver. Quando eu venho aqui, né, no Costão, eu venho bastante aqui, é uma coisa que eu faço desde moleque, desde adolescente. Eu costumo dizer que foi essa visão que eu tive quando me formei, cara. Uma coisa assim muito íngreme. No começo, quando eu era mais novo, aqui não tinha o corrimão, né? Era direto, você subia direto. E talvez o corrimão que foi colocado ao longo do tempo, pode ser o conhecimento, pode ser novas skills que você adquira, que vão facilitar o seu processo de subida na sua vida profissional. O início da carreira para o dentista é muito desafiador.
investir na sua formação traz ganhos para a vida. Às vezes não imediatamente, porque ainda não sabe o que gosta, não sabe para qual carreira das especialidades seguir, mas isso é um passo importante. Quando eu me formei há 26 anos atrás, me disseram assim, odontologia acabou. Antigamente era muito melhor. Hoje, quando o aluno sai da faculdade, ele escuta a mesma coisa. Odontologia acabou. Antigamente era muito melhor. Hoje é excelente. Esse dilema que a gente vive há muitos anos. O mercado nunca é igual a 30 anos atrás. Uma profissão próspera nunca vai ser igual 10 anos depois. O que a gente percebe é que o mercado tem mudado de maneira drástica. As maneiras que nós fazíamos para captar pacientes, por exemplo, há anos atrás, são diferentes do que a gente faz hoje. O dentista, ele é o protagonista. As ideias, o planejamento, o diagnóstico e principalmente a análise para oferecer para o paciente a melhor solução vem do dentista. Quando eu vejo odontologia na rede social, eu vejo profissionais renomados, profissionais viajando, casos lindos, clínicas maravilhosas, tecnologia de ponta. E o aluno, quando se forma, não tem nada disso. Não consegue realizar casos daquele porte, não tem pacientes com tanta complexidade técnica, não tem pacientes com poder de investimento, ele automaticamente se frustra. Odontologia, antes de tudo, a gente tem que acolher aquele ser humano. Segundo, você tem que ter o domínio técnico. Eu acho que um caso que ilustra bem o que a gente falou até aqui, se você olhar bem, ela tem ali uma alteração de margem gival. Então nós inseramos simulando o aumento de coroa clínica. Então fizemos nosso mock-up, aqui usamos um guia de silicone e utilizamos uma resina bisacrílica Primart da FGM. Essa resina de baixa contração, de excelente fluidez, excelente isotermia. Leve em posição, você vai perceber que eu consigo simular o aumento de coroa clínica com essa própria resina. Então, a primeira função da minha resina bisacrílica, venda, motivação, fazendo o paciente entender o que eu quero. Aqui, segunda função do nosso mock-up, guia cirúrgico. Ora, quem vai guiar a cirurgia? É a prótese. Quem vai fazer? O periodontista. Olha só que eu tenho uma desconexão, duas pessoas diferentes. Por que você não faz as duas áreas? É o que eu fiz na minha carreira. Trabalho de maneira mais multidisciplinar. Trabalho mais como um clínico geral. Então aqui eu estou fazendo a cirurgia. Uma cirurgia com mistura elétrica e depois com uma ponta piezo a gente faz a osteotomia, sem ter que fazer o retalho. Olha que legal, quando o seu paciente sai da cirurgia sem ponto, sem ver uma sequela grande, isso gera valor. Então percebo que ao dar o contorno cervical, eu estou permitindo que a gengiva cicatrize da maneira que eu quero. Um ponto que é muito importante é que ao fazer essas restaurações, eu também faço um bom polimento e acabamento, faço um polimento final, adequado, para deixar a restauração bem polida. Eu saio de um caso inicial como esse e um caso de 10 laminados como esse. Resultado bem razoável e bem previsível. Ninguém notou, assim, todo mundo achou que eu estava melhor, mas ninguém conseguiu detectar exatamente o que era, mas eu sabia o que era. É que nós tínhamos feito um trabalho completo de todos os dentes. Então eu tenho um propósito de trabalho, tenho vários propósitos. Fazer bem o meu paciente, formar dentistas melhores, impactar positivamente meus alunos, criar uma odontologia um pouco mais acessível a todos. Mas o maior propósito talvez seja ter uma vida mais confortável, viver da odontologia e não para a odontologia. É legal a gente ter uma certa idade e admirar pessoas mais novas, não é verdade? Se você me perguntasse qual é a qualidade do Rafael, ele é insaciável. As pessoas me perguntaram outro dia, Rafa, como é que você chegou até aqui? Eu não tenho dúvida que a educação foi ponto fundamental.